Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao vídeo do Imagenscast dessa quinta-feira. E hoje tem debate, hoje tem polêmica, porque a gente vai debater aquele tema que não morre. Afinal de contas, funk é cultura ou não é? Quem fala aqui é o Manu, quem fala aqui ao meu lado é o senhor Caio Maranhão. E aí, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. E aí, né? O que vocês vão achar do que a gente vai falar, né? Mas antes de vocês descerem o pau na gente, os reclames do Manu aí pra galera. Antes de tudo, deixa o like. Ou não, deixa para deixar o like depois, se você gostar do debate. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Guarda o like para daqui a pouco. Nos siga nas redes sociais, quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix. Amanhã tem entrevista com a Pri Camaral da Nervosa, então não perca. Beleza? Eu já vou passar a bucha para você, senhor Caio Maranhão. Vai lá. Bom, eu vou falar logo de cara por que eu acho isso, mas funk é cultura sim. E muita gente critica quando eu falo isso, só que eu vou pegar lá do passado para dizer o, por que eu acho isso. O funk, logicamente, surgiu nos Estados Unidos, na década de 60, década de 70, mas com mais força na década de 70, que daí tinha bandas como Commodores, Parliament, Funkadelic, principalmente Funkadelic, do George Clinton. E sempre criticavam muito a sociedade americana, principalmente Funkadelic. E sempre teve esse teor de falar do que eles estavam vivendo, da cultura e tudo mais. E isso vai chegar de uma forma aqui no Brasil, mas vai chegar de uma forma que muita gente não gosta, né? O funk, como denominado funk carioca, né? Tudo bem que nos anos 70 já tinha gente fazendo funk, principalmente o Tim Maia fazia funk. Você vê, pegar a música, por exemplo, Sossego é um funk pesado ali. Anos 80 tem a banda Brilho também, que faz músicas bem funkeadas, e assim vai, nesse espasmo, né? Só com a chegada das picapes, né, no Brasil, e também com a produção do DJ Malboro, né, é começado a retratar o funk carioca, né, que é aquilo que o pessoal estava vivendo no morro. E sempre teve essa questão, por exemplo, do samba, que é muito cultuado, do samba carioca, retratar a dificuldade do morro, o funk carioca também retrata de uma certa forma, porém com uma mistura muito grande do rap e tudo mais, principalmente do rap ostentação, do gangsta rap. Então tem toda essa cultura de ostentação na música, de subvalorização da mulher em alguns pontos, entendeu? Mas não deixa de retratar uma cultura que existe. Então, quer queira, quer não, pode ser de gosto duvidoso, pode, pode ser que não tenha uma sonoridade que agrade as pessoas, mas de qualquer forma é uma cultura, entendeu? Daquilo que é vivido. Então, para mim, é cultura, quer queira as pessoas ou não, justamente por conta disso tudo, de representar aquilo que é a sociedade atualmente. Tá. Para mim, esse debate é um debate antropológico. E aí, eu fui até a minha mini biblioteca de livrinhos da época da faculdade, peguei o meu livrinho de teoria e prática em antropologia. E aí eu vou trazer umas partes, vou ler umas partes dele aqui. Vai ser um debate culto para a gente esclarecer mesmo a respeito disso. Eu acho que vale a pena. Tá? Eu vou começar lendo um parágrafo que começa com uma pergunta. O que é cultura? Antes de eu começar a ler, eu acho que eu já falei aqui em algum outro vídeo
que existem duas definições de cultura em termos antropológicos. Uma vinda da França e outra vinda da Alemanha. E aqui vai ser explicado as duas. O que é cultura? Ao tratar da etimologia da palavra cultura, Denis Duch demonstrou como, na França, no final do século XVIII, a cultura passou a ser tratada como um estado de espírito. As pessoas que cultivavam o espírito com as artes e as letras tinham cultura, as demais não. Já na Alemanha, como nos revelou Denis Duch, a mesma palavra assumiu outros sentidos, muito mais relacionados ao espírito de um povo, ou seja, a expressões tidas como genuínas e autênticas. O sentido atribuído ao termo alemão Kultur, K-U-L-T-U-R, estava muito mais próximo do conceito antropológico de cultura, como veremos adiante. Em nosso cotidiano brasileiro, o termo cultura se aproxima do sentido difundido na França a partir do século XVIII, pois o associamos a determinados níveis de erudição. E aqui eu quero fazer uma pausa. De fato, eu acho que no Brasil comumente se associa cultura à erudição. Por isso que se fala que funk não é cultura. Porque, enfim, reflete uma situação de pobreza e de níveis de educação mais baixos e tudo mais. Continuando. A cultura, para nós, refere-se, em geral, a grupos ou indivíduos que apresentam características específicas. Por exemplo, pessoas com alto nível de escolaridade, fluentes em mais de um idioma, ou que moram em centros urbanos. Eu mesmo acabei de falar, o debate aqui vai ser culto. Por quê? Né? Porque isso aqui é um vício do termo cultura derivado do francês. O debate culto é um debate erudito, um debate de alto nível intelectual. Mas essa não é a única definição de cultura que existe. Continuando. Em alguns casos, a palavra pode até mesmo se relacionar com o nível econômico das pessoas. Algumas ressalvas, entretanto, precisam ser feitas. Em um pequeno texto publicado em 1981, no suplemento cultural do jornal da Embratel, o antropólogo Roberto da Mata provocou o leitor sobre os sentidos da palavra cultura. Conforme argumentou da Mata, em seu uso cotidiano, esse termo opera como um sistema de classificação que separa e hierarquiza as pessoas. Portanto, nesse modelo, há pessoas com cultura e outras sem ela. Ter cultura, nesse caso, diz respeito a certo nível educacional, adquirido a partir do acesso ao conhecimento formal de ensino. Em outras palavras, ao pensamento erudito. Em seu uso cotidiano, a cultura pode ser utilizada para hierarquizar não apenas pessoas, mas grupos sociais ou até mesmo países e continentes. Ainda é relativamente comum ouvir a afirmação de que os europeus possuem mais cultura do que outras sociedades. Esse preconceito parte da ideia de que os europeus, por exemplo, leem mais e são mais assíduos frequentadores de teatros ou museus. Novamente, aqui observamos a relação que o senso comum estabelece entre cultura e conhecimento formal. Será que existem espaços mais culturais do que outros? Conforme a classificação promovida pelo uso cotidiano do termo cultura, teatros, bibliotecas e museus são esses espaços por excelência. Mas o que dizer de uma comunidade ou de um vilarejo rural que reúne comunidades vizinhas para um torneio de futebol? E de multirões para a farinhada, ainda hoje presentes em comunidades rurais, indígenas ou não, nos quais vizinhos e parentes trabalham juntos para providenciar um almoço coletivo. Nesses momentos e espaços, a cultura estaria ausente? Puta questionamento, né? Porque um torneio de futebol, por exemplo, para mim, futebol é cultura. É parte da cultura da humanidade e nem por isso ele determina que você seja fã de música, de teatro, de leitura, para gostar. Seguindo aqui, na sequência o livro dá um exemplo de balé e de musicais, de apresentações de orquestras na Europa e tudo mais. E aí, na sequência, ele fala sobre o funk, que começa aqui. Tomemos outro tipo de espetáculo que o senso comum pode classificar como o oposto de um balé, o baile funk. Fala-se que o funk não tem cultura, ou que é musicalmente pobre.
Ao contrário do que pensa o senso comum, os antropólogos concebem o funk como uma expressão cultural, pelo fato de expressar valores e identidade de determinado grupo social. Sabemos que a sua origem é norte-americana e, assim como ocorre no Brasil, trata-se de uma expressão de jovens negros e pobres. Ao chegar no Brasil em meados da década de 60, esse gênero se tornou popular em virtude dos bailes realizados em comunidades de periferias, em especial no Rio de Janeiro. Mas o funk brasileiro incorporou novas sonoridades e sentidos voltados à realidade encontrada nos subúrbios. Até o início dos anos 2000, várias letras desse estilo musical traduziam uma forte consciência étnica e de classe, ao articular negritude e pobreza. Nesse sentido, suas letras tinham o poder de expressar desigualdades na própria sociedade brasileira. Segundo Lopes, o funk produz um senso de identidade e pertencimento do jovem da periferia, não apenas por denunciar violências e injustiças cometidas, mas por traduzir experiências cotidianas, criando um sentido de pertencimento. Além disso, se argumenta que muitas letras constroem uma nova cartografia da cidade, de acordo com a qual a favela é um território oposto ao asfalto, onde as pessoas vivem, sofrem e também se divertem. Em 1997, uma pesquisa de campo de Hermano Viana sobre os bailes funk revelou que, longe de serem expressão de alienação e da cultura de massa, era uma expressão autêntica que lotava bailes sem nenhuma divulgação da mídia. Identificamos, portanto, o funk como uma expressão cultural, como tantas outras espalhadas em nosso país, e que muitas vezes passam percebidas. O trabalho de Hermano Viana foi fundamental para o reconhecimento do baile funk como expressão cultural na esfera pública. Em 2009, foi sancionada a Lei número 5.543, de 22 de setembro de 2009, que reconhece o funk como patrimônio imaterial. Ao contrário do que diz o senso comum, em antropologia o termo cultura ganha outros significados. Qualquer tipo de manifestação, seja o funk, seja o balé, está apoiado em um substrato social e, como tal, é carregado de significados que lhe conferem sentido próprio. A cultura é o conjunto desses significados. Então, pro seu amiguinho que fala que funk não é cultura, mostra esse vídeo para ele, tá? O cara tá muito viciado no sentido de cultura advindo da França, e acha que só porque ele fala, sei lá, 2, 3, 4 línguas e gosta de música clássica, ele tem cultura, então o que gosta de funk e rap não tem. Bobagem. Cultura, eu acho que a gente devia tratar como os alemães tratam, né? Expressões que traduzem a expressão de um povo, tudo que é compartilhado por determinado povo, e o funk é uma expressão cultural. Ele expressa a desigualdade, a negritude, a objetificação das mulheres, o machismo, enfim, você pode gostar ou não gostar, é outra coisa, aí é gosto. Agora, falar que não é cultura é uma bobagem. Mais algum comentário, Caio? Não, era só isso. Acho que a gente complementou bem, né? Nossas opiniões aí em uma sinergia comum. Comentem aí o que vocês acham. Funk é cultura? Funk não é cultura? Se quiser discordar, fique à vontade. Discorde aí com respeito nos comentários que a gente lê. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Agora sim, se gostou do vídeo, deixa o like para fortalecer. Beleza? Nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso Trampo via Pix. E amanhã tem entrevista imperdível com a Pri Camaral da Nervosa. Então não perca. Beleza? Segunda-feira tem mais vídeo, segunda-feira tem mais live, segunda-feira tem mais entrevista. E é esse ciclo, mano. A gente não para. Tá bom?